Você já percebeu que, ao escrever um texto, está constantemente alternando entre diversas fases e etapas do processo de escrita? Mesmo depois de você fazer um esquema do seu texto, uma estrutura de tópicos que você pretende abordar, você pode perceber a necessidade de refinar ou reestruturar melhor as ideias, o que te leva de volta ao planejamento. E aí, durante o planejamento, é comum querer colocar algumas ideias no papel e traduzir seus pensamentos em palavras, para experimentar, por exemplo, a sonoridade de uma frase, adiantando a fase de esboço ou rascunho propriamente dita. E a qualquer momento, é muito comum isso acontecer, você pode ser levado a revisar o texto, fazendo alterações para aprimorar a clareza, a fluência e a correção gramatical. Isso quando você não para um tempão para brincar com diferentes fontes, testar seus tamanhos e o espaçamento entre linhas e assim por diante. Com certeza isso acontece ou já aconteceu com você. Você navega de forma dinâmica e muitas vezes não linear por essas diferentes etapas da escrita. Isso nos revela que escrever não é meramente transcrever pensamentos em palavras, mas um processo dinâmico de etapas paralelas que coexistem e interagem continuamente entre si. Concorda? Mas qual é o problema disso? O problema é que escrever dessa forma pode ser caótico e até muito ineficiente. Embora seja verdade que a escrita é um processo dinâmico e muitas vezes não linear, a falta de um método claro e estruturado, e aqui eu me refiro a um conjunto ordenado e organizado de etapas ou técnicas que orientam o processo de escrita, a falta disso pode levar a um trabalho inconsistente e desorganizado. Além disso, e aqui eu acho que está a minha recomendação mais importante, a escrita sem método provavelmente vai sufocar a sua criatividade, uma vez que você pode ficar preso num contínuo ciclo de revisão, reescrita e edição, sem abrir espaço para novas ideias fluírem. Então anote aí, liberar a criatividade é fundamental para quem quer escrever. E aí, uma observação. Quando eu falo de estrutura, regras e técnicas, entendo que o mais importante desse processo de organização é permitir que suas ideias e pensamentos se expressem livremente. Leve isso muito a sério. É no fluxo livre de ideias que a gente encontra a essência da escrita autêntica, aquela que ressoa nos leitores e nos permite comunicar verdadeiramente o que sentimos e pensamos. Se você se sentar para escrever e ficar nessa dança desorganizada, você provavelmente vai sentir aquela famosa sensação de bloqueio do escritor, onde você sente que está constantemente reescrevendo e editando, reeditando, mas nunca realmente progredindo. Isso também pode te levar à frustração e à perda de prazer no processo de escrita. E o prazer é vital para manter a sua motivação e a criatividade. Portanto, o desafio real, aquilo que está no cerne da arte da escrita, é encontrar um equilíbrio entre a estrutura e a liberdade, entre o método e a fluidez. É preciso aprender a navegar entre o rigor do método estruturado e a liberdade criativa de expressar livremente as suas ideias. O desafio é saber como aplicar a estrutura sem limitar a sua criatividade. Existem inúmeros modelos que propõem abordagens para o processo de escrita. E neste vídeo eu vou te apresentar um método que eu considero particularmente interessante, embora muitas das suas recomendações sejam comuns a vários métodos. Lembrando, cada pessoa é única e descobrirá o seu próprio caminho. Ainda assim, um método certamente pode servir como um guia valioso para você nessa jornada. Você já ouviu falar no paradigma de Flowers? É uma técnica desenvolvida pela professora e escritora Betty Sue Flowers para descomplicar a escrita.
E isso é muito importante, porque ele te ajuda, de certa forma, a organizar e ordenar o processo de escrita, de modo a favorecer a criatividade e dar fluidez ao processo criativo. E como ele funciona? Essa abordagem identifica 4 personalidades que todos nós carregamos quando escrevemos. Madman, que é o louco, o architect, que é o arquiteto, o carpenter, que é o carpinteiro, e o judge, o juiz. Então, o louco, o arquiteto, o carpinteiro e o juiz. Quem é o louco? Para mim, ele é o mais importante. Libere o louco que está em você. E ele é aquele que escreve loucamente, sabe? Porque não tem medo de jogar todas as ideias no papel. Isso é o louco que vive em você. A escritora Natalie Goldberg, em seu livro Writing Down the Bones, explica essa ideia muito bem, dizendo que você precisa manter a mão em movimento, sem pausar para reler o que foi escrito, sem riscar nem apagar nada, mesmo que algo tenha sido escrito por engano. Não se preocupe com ortografia, pontuação, enfim, gramática, nem com margens e linhas da página. Não interrompa seu fluxo, nem mesmo para pensar de forma lógica. Explore seus pensamentos mais íntimos e até mais assustadores, com toda a sua energia, de forma selvagem e desenfreada. Essa técnica, em especial, que é particular do seu lado criativo, é chamada de escrita livre ou free writing. É o louco que vive em você. Acho muito interessante a analogia que Natalie Goldberg faz entre a escrita livre e a meditação. Escrever louca e continuamente é como meditar escrevendo. Se você pratica a meditação, você sabe como é importante aprender a enfrentar pensamentos e emoções intensas sem ser levado por eles. E é isso o que você deve fazer aqui. Você precisa explorar a autenticidade dos seus pensamentos e sentimentos, sem expectativas, sem pressão por produzir algo muito bom ou grandioso. Apenas escrever para si mesmo, o que vai te ajudar a desenvolver a confiança na sua própria mente e no próprio punho, sabe? Esse, segundo Natalie Goldberg, é o ponto de partida mais primitivo e essencial da escrita. Eu estou plenamente de acordo com ela e acredito que você também esteja. Outra escritora, a Anne Lamott, autora de Palavra por Palavra, ou o título original Bird by Bird, enfatiza que as palavras verdadeiras já estão dentro de cada escritor e que eles só precisam ajudá-las a sair. Concorda? Tudo isso é o propósito do louco, essa primeira fase do paradigma de Flowers. A ideia, então, é que, ao iniciar o processo de escrita, no primeiro momento, você não deve se preocupar com a organização, mas com tirar da cabeça o turbilhão de pensamentos e ideias que lá estão. É a fase da necessária liberdade criativa. Então, ouça o que você tem a dizer. Aí, num segundo momento, vem o arquiteto. Por que arquiteto? O arquiteto não é aquele que faz a planta da obra, o planejamento a partir das ideias? Sabe quando você olha para o caos e começa a enxergar algum sentido nele? Isso é o arquiteto em ação. Você pega as ideias do louco e começa a moldá-las em uma estrutura que faz sentido. É aqui que você começa de fato o seu esboço, o esqueleto que servirá de guia para a construção do seu texto. O começo, o meio e o fim, e tudo interligado pela unidade do texto. E eu tenho 3 dicas para você. A primeira delas é a importância de você definir um objetivo claro. O arquiteto deve ter um propósito, um objetivo bem definido para o texto. Por quê? Porque isso vai te ajudar a criar a unidade, a organizar as ideias, a formar a estrutura do seu texto. E para isso você pode utilizar diversas ferramentas de organização de ideias, como outlines ou mapas mentais. E esta é a segunda dica. Use ferramentas e métodos de organização. Um outline, por exemplo, é uma estrutura de tópicos, das ideias principais e secundárias do seu texto. Você vai lá escrevendo essas ideias, o que te ajuda a ver a estrutura geral e o fluxo do conteúdo antes que você comece a detalhar cada seção.
O objetivo é você ter uma visão clara e organizada do conteúdo que será desenvolvido no texto final. Por exemplo, você vai escrever sobre a importância da criatividade para o escritor. Aí você começa a fazer o seu outline, escrevendo os tópicos que pretende desenvolver, e ele será o seu guia na escrita. Por exemplo, você começa pela introdução e, em seguida, um subitem da introdução, a definição de criatividade e breve explicação do seu papel na escrita. Depois, declaração de tese sobre a importância da criatividade para o escritor. Aí você passa para o item 2, compreendendo a criatividade. E o subtópico, discussão sobre diferentes teorias da criatividade. Depois, a explicação de como a criatividade é medida e identificada. Aí, item 3, criatividade e o processo de escrita. Você vai tecendo a estrutura do seu texto. E se for mais o seu estilo, se você for mais visual, você pode fazer um mind map, um mapa mental para te orientar. E, claro, hoje existem muitos aplicativos sensacionais de gerenciamento de conhecimento pessoal, que em inglês é conhecido pela sigla PKM, o PKM, de Personal Knowledge Management. Aliás, outro tema fantástico que merece vídeos dedicados, a arte de tomar notas. Esses aplicativos de PKM podem ser extremamente úteis na fase do arquiteto do paradigma de Flowers, porque eles oferecem uma variedade de ferramentas que podem te auxiliar nesse processo de estruturação das ideias, como a criação de diagramas ou mapas mentais, além de fazer ligações entre diferentes ideias ou informações, e isso eu acho sensacional, te permitindo criar uma rede de conhecimento que pode ajudar a identificar conexões importantes. E a terceira dica que eu te dou sobre a fase do arquiteto é a importância da flexibilidade do planejamento. Ainda que seja importante você ter um plano detalhado, e eu diria até que quanto mais detalhada for a estrutura do texto, melhor, o arquiteto também precisa ser capaz de se adaptar, de fazer mudanças conforme necessário. Você vai perceber isso durante o seu processo de escrita. Afinal, como nós vimos há pouco, a escrita é um processo dinâmico e o plano inicial pode precisar ser alterado à medida que a escrita evolui. Portanto, encontre um equilíbrio aí. Depois, na terceira fase do paradigma de Flowers, vem a vez do carpinteiro. É aquele que começa, enfim, a construir a partir da planta do arquiteto. É a hora de você transformar o esboço em um rascunho mais completo. É aqui que você começa a revestir o seu esqueleto com a carne. Mas entenda que, nessa fase, o mais importante ainda é você manter o fluxo da escrita. Você deve resistir à tentação de parar para revisar, de escolher meticulosamente cada palavra ou estruturar perfeitamente cada frase. Esse momento é para preencher o esqueleto do texto, seguindo o plano estabelecido pelo arquiteto, mas sem restringir a sua criatividade. Afinal, você terá tempo para revisar e polir o seu texto na próxima fase, a do juiz. É a vez do juiz, o crítico. É a fase de fazer a revisão do texto. Agora sim você vai analisar o rascunho com um olhar crítico, buscando aprimorá-lo. Mas cuidado, o juiz deve ser contido dentro dessa fase final. Eu acho muito importante enfatizar isso, porque ele é o seu lado crítico, e muitas vezes o nosso lado crítico, ele frequentemente quer aparecer na hora errada. Se você deixar o juiz escapar antes da hora, ele provavelmente vai sufocar a criatividade nas fases anteriores. Se você sofre de bloqueio criativo quando você escreve, é muito provável que te falte método para você conter principalmente o juiz. Não é uma questão de inspiração nem de dom, é uma questão de método. Os seus padrões de perfeição podem ser tão altos que as suas ideias não conseguem tomar forma. Já pensou nisso? Agora imagine se, além dessa pressão interna para a perfeição, você estivesse constantemente sendo distraído pela complexidade de um programa de edição de texto do seu computador. Então, aqui vai mais uma dica. Experimente escrever num programa ou aplicativo de texto simples. E o que é isso, texto simples? É um programa de texto
que praticamente só te oferece uma opção: escrever. Não há, ou se houver, haverá pouquíssima opção de formatação. O importante é você não perder tempo, você não ser distraído por negrito, itálico, tamanho de fonte, etc. Foque na essência pura da escrita. É como se você estivesse escrevendo naquela velha máquina de escrever, sabe? Sem se preocupar com a aparência do texto, apenas com o conteúdo. Eu, por exemplo, gosto muito e uso há um bom tempo aplicativos baseados em Markdown, que é um formato de texto que prioriza a simplicidade e a legibilidade. O texto simples, mais ou menos assim. O Markdown foi criado por John Gruber em 2004 para tornar a escrita na internet mais fácil e intuitiva. E o Markdown foi criado para escrever na web em texto simples e facilmente converter esse texto em HTML. E ele se tornou muito popular entre as pessoas que gostam de escrever. Por quê? Porque você pode se concentrar apenas no que está escrevendo, sem se preocupar com a formatação do texto. Ele oferece apenas o essencial para estruturar seu texto sem distrações. A palavra aqui é minimalismo. Esses aplicativos de escrita minimalistas permitem que você se concentre apenas no que está escrevendo, sem se preocupar com a formatação do texto. Ao usar essas ferramentas, o que você consegue é um ambiente de escrita limpo e focado, que favorece a fluidez de pensamento. Você não precisa parar para pensar onde clicar para deixar um texto em negrito, por exemplo. No Markdown, basta você colocar 2 asteriscos antes e depois da palavra ou frase. Assim, o seu fluxo de escrita não é interrompido e isso pode fazer toda a diferença para você. Moral da história: a escrita é um processo que se desenvolve em etapas distintas, mas muitas vezes paralelas e que interagem entre si. Por isso, é muito importante você usar um método para separar essas fases: geração de ideias, planejamento, redação e, por último, a revisão. É importante você reconhecer essas etapas e dedicar tempo e energia adequados a cada uma delas. Tentar fazer tudo de uma vez pode ser contraproducente e inibir a sua criatividade, o que é o mais prejudicial. Então, permita que cada etapa do processo receba a atenção que merece. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo da nossa série sobre a arte da escrita. E eu espero que as informações deste vídeo sejam úteis a você e te ajudem a tornar a sua escrita ainda mais gratificante. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like e compartilhe-o com seus amigos, colegas e todos os que possam se beneficiar dele. O seu apoio e o seu interesse são muito importantes para este canal. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou quiser compartilhar sua própria experiência com o paradigma de Flowers ou mesmo recomendar outro método, por favor, deixe aí no seu comentário, escreva abaixo para todos nós aprendermos juntos e ampliarmos a nossa compreensão sobre a arte de escrever. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Nos vemos em breve, obrigado e até mais.